Seguindo. Perfeito. Posso começar, então? Pode. Bom dia, Dr. Matheus, residente da Neurologia R2. Começando sequência de aulas sobre AVC, iniciando com uma aula introdutória sobre fatores de risco. Então, a gente vai revisar alguns temas mais básicos em relação à questão de epidemiologia, tá? Para essa aula eu dei de base, basicamente, esses dois documentos. O primeiro, o Guideline de 2024, de prevenção primária da American Heart Association, e essa revisão sistemática foi publicada na Lancet em 2024, que fala de um panorama mais geral em relação ao AVC no mundo. Em relação a essa revisão sistemática, ela traz dados bem drásticos em relação ao parâmetro do AVC. Atualmente, existem 93,8 milhões de pacientes que sofreram AVC, são sobreviventes do AVC, e a incidência continua sendo muito prevalente na nossa população. Aqui, esse segundo dado é os anos de vida perdidos por incapacidade sequelar ao AVC. Então, é algo extremamente comórbido para a população mundial, de maneira geral. 160 milhões de anos perdidos, sendo que no ano de 2021 foi 11,9 milhões de eventos, sendo que no parâmetro geral foi 10,7% das mortes de maneira global. É até curioso que, comparando com o último dado do DataSUS do Brasil, em 2024, a porcentagem de mortes por AVC foi de 6,9%, ou seja, um pouco abaixo em relação à média mundial dos últimos anos. Para elucidar um pouco mais, eu trouxe esses mapas que mostram a incidência de AVC no mundo. É até curioso observar que a incidência na América, na Oceania e na Europa é um pouco inferior em relação à incidência, principalmente na África e na Ásia. Tanto a incidência quanto a mortalidade. E eu fiz uma associação com o principal fator de risco para eventos isquêmicos, que é a hipertensão. Aqui nós temos, como eu tirei de outro estudo, a mortalidade associada à hipertensão, que entra AVC, entra infarto, entra outras doenças secundárias à hipertensão. A gente percebe também que a mortalidade está muito concentrada, com maior incidência na África e na Ásia. E aí, tentando elucidar um pouco melhor isso, eu peguei esses dados da OMS, que falam um pouco do panorama da hipertensão no mundo. Existe uma discrepância muito grande em relação ao controle na Europa, na América, na África e na Oceania. É até curioso pensar que no Brasil e na América a gente tem um controle muito melhor da hipertensão quando comparado em outras regiões do mundo. De maneira que ali na região das Américas é quase assim comparável ao controle da Europa. Aqui, basicamente, está a quantidade de pacientes com hipertensão. Esse vermelho mais abaixo são os pacientes que têm hipertensão e não estão diagnosticados. Aquele vermelho mais em cima são os pacientes que têm hipertensão, foram diagnosticados e não fazem o tratamento. Acima, os pacientes que fazem o tratamento e estão descompensados. E o azul acima são os pacientes que estão compensados. Então, a gente percebe que nas Américas e na Europa, a gente tem uma quantidade muito maior de pacientes compensados de hipertensão. Quando você fala América, você está incluindo Estados Unidos? Não? Estados Unidos, estou incluindo toda. Aqui, chefe, como a gente percebe em relação à mortalidade e incidência, pega Estados Unidos e também pega a América Latina também. Ela tem uma incidência menor. Eu achei até impressionante esse dado, quando comparado com a África e com a Ásia. A Ásia é pouco Japão também. Pouco Japão também. A gente pega muito China, Índia e Rússia também. Elas têm uma incidência, uma mortalidade maior, tanto por hipertensão quanto por AVC. Um dado bem curioso em relação. E é curioso pensar que o padrão da morte também segue o padrão da hipertensão. Então, ele corrobora como o principal fator de risco
para os eventos vasculares de maneira geral. E aqui eu peguei especificamente o parâmetro do Brasil. O Brasil, atualmente, ele tem uma porcentagem até maior de hipertensão comparado com a população mundial, de 46% em relação à população incluída. Esse trabalho de quem que é? Do Esse é da Organização Mundial de Saúde. É um documento que brasileiro. ele separa a quantidade de hipertensos por país e faz uma estimativa para os próximos anos. Então, ele compara os dados epidemiológicos gerais. Aqui do lado tem até uma classificação em relação ao controle por país. Aqui são todos os países que têm um controle menor que o Brasil, os países que têm um controle maior que o Brasil. Então, o Brasil, até dentro dos países, tem um controle relativamente melhor, ainda abaixo da meta, que seria pelo menos 50% de hipertensão controlada. Ou seja, a grande maioria dos pacientes ou ainda nem tem diagnóstico, ou tem um diagnóstico e não estão bem tratados. Então, apesar do Brasil estar, de certa maneira, não tão ruim quanto comparado a outras áreas do mundo, ainda existe muito a se melhorar. E aí isso envolve adesão, envolve conscientização e, principalmente, utilização de medidas de rastreio para esses pacientes. Esse quadro, eu peguei daquela revisão sistemática e ele vai, basicamente, a partir dos pacientes que têm AVC de maneira geral, pegar e elencar os fatores de risco mais comuns e dividir pelo quadro, se for um AVC isquêmico, hemorrágico ou uma hemorragia subaracnoide. E a gente percebe que, disparado, a principal causa lá em cima vai ser a hipertensão arterial, que corresponde basicamente a 56,8% de todos os pacientes que tiveram eventos vasculares, eles têm hipertensão. Esse artigo em específico, ele coloca como um dado a poluição também, como um fator de risco importante, tanto a população ambiental e, basicamente, os microplásticos e os micropoluentes assim, do dia a dia. E ele deixa também como um fator de risco importante. Além disso, outros que a gente já conhece, fumo, colesterol LDL aumentado, dieta rica em sódio, aumento sérico da glicemia, basicamente descontrole de diabetes, disfunções renais, dieta baixa em quantidade de frutas, aumento de consumo alcoólico, aumento de IMC, fumo passivo também, diminuição da atividade física e baixo consumo de maneira geral de vegetais. Então, basicamente, geralmente a gente pega os pacientes que têm esse combo de fatores de riscos otimizados que a gente consegue elencar mesmo na avaliação inicial. Então, essas vão ser os fatores de risco associados aos quadros mais gerais, e no documento da American Heart, ele deixa esse conjunto de medidas para a mudança do estilo de vida do paciente, que coloca que são os 8 tópicos essenciais de vida. Seria alimentação regular e equilibrada, tanto qualitativamente quanto quantitativamente, atividade física regular, bom controle glicêmico, otimização e regulação do sobrepeso. É até interessante que uma das recomendações de controle de peso da American Heart é justamente ele coloca como corte o IMC acima de 35, que seria uma obesidade de grau 2, e já recomenda até bariátrica, segundo as recomendações formais. Diminuição do consumo de lipídios, bom controle pressórico, cessação de tabagismo e sono adequado. Às vezes o paciente tem tudo isso em conjunto. Não, Sim, sim. Que a gente pode conversar. Eu acho esse aspecto extremamente importante. O médico tem que fazer isso. Quando vocês me veem discutir, eu sempre
Você levantar um gordinho, precisa perder peso, que é atividade física, não fumar. Não é? Eu noto muito que o médico não fica atento a isso. Uhum. E acho que é obrigação de outro, de ninguém, né? Uhum. Não é? Essa é a nossa obrigação. Nós médicos temos que assistir o paciente e orientar isso. Orientar. É uma coisa extremamente simples e de grande ganho, muito ganho. Uhum. E tem vários trials mostrando que você toma esses cuidados e não só falecer. A Liga Americana mostrou agora recentemente na Tanzânia que esse tipo de tratamento para Alzheimer é melhor do que novos aí, é melhor se fazer isso. Então, o médico tem que assistir muito por isso. Uhum. Acaba sendo para a gente um pouquinho mais desejado revisitar esses dados mais básicos, assim, mas acaba sendo que acaba influenciando mais na vida, porque atua em várias doenças ao mesmo tempo, é o que aumenta de fato a longevidade. É muito mais do que terapia farmacológica. Você consegue controlar um monte de coisa, né? Tem até uma nova, não sei se é especialidade, mas é a área de atuação médica, que é chama medicina do estilo de vida, né? Que é formas de você introduzir na vida do paciente esses hábitos, assim. Não conheço muito bem a respeito disso, né? Mas estou ouvindo falar, assim, está aparecendo muito para mim. Aí para fora tem residência. Nos Estados Unidos eles têm tipo, um tipo de especialista em medicina de estilo de vida. Aqui no Brasil não tem ainda. Mas já tem. A gente já tem. Eu acho que é legal que o pessoal vai se aprofundar mais. Mas todo médico tem que. Nós temos que fazer isso. É porque eles ensinam que, assim, como você ajudar o paciente a colocar isso no dia a dia dele, né? E às vezes ele fala assim, como melhor, mas... como melhor fazer atividade física, Faz atividade física. Porque isso fica todo mundo sabe. Sabe? Chega a porta e fala que não pode comer, não tá cansado. Pô, eu sei, é minha moda, né? Que remédio eu tomo. Não é só isso. Não é só isso. Sim, com certeza. Enquanto é um fator de risco. Que são, de maneira geral, assim, a influência das nossas orientações, ainda mais para a população que geralmente tem pouca informação sobre isso, acaba sendo muito relevante. É o que acaba tendo mais influência. Esses são os fatores de risco que a gente percebe até relacionado à hipertensão, assim como outros fatores que o seu controle diminui muito a incidência de AVC. Mas dentro também, algumas populações específicas, existe uma associação com o maior risco de AVC também, que o documento da American Heart Association ele pontua e tem algumas orientações específicas para cada uma dessas populações. Oi? Usa o termo American Stroke. American Stroke Association. Que é a American Heart. Porque no contexto... São juntos. É uma sociedade que tem as duas... Mas quem publica de stroke é American Stroke. Uhum. Isso é marketing nosso. Não, American Stroke. Que fica American Heart Stroke, que é isso. Não, é American Stroke. American Stroke. Não, mas é American Stroke. Entre uma das populações de risco, a doença pós-forma, que inclui as variantes com homozigose, com HBSS, HBSC e C mais beta-talassemia, tá? Que aumenta muito o risco de AVC quando a gente observa essa população. De maneira geral, o paciente que tem homozigose, tem doença falciforme, 11% tem AVC sintomáticos, ou seja, sem incluir os eventos silenciosos aos 20 anos. Então, o risco é enorme. É uma população que tem uma grande prevalência. Os pacientes não chegam. Exatamente. Tristemente falando. Estão associados a outras vasculopatias, como a própria doença, síndrome de Moyamoya e hipertensão pulmonar. E esses pacientes eles foram abordados no STOP Windows Trial, que ele basicamente faz algumas intervenções para diminuir o risco de recorrência, que ele gerou esses trials algumas recomendações. Isso, esses trials.
Essas recomendações dizem respeito em relação ao uso do Doppler transcraniano nesses pacientes, como um rastreio, principalmente em relação à velocidade da artéria cerebral média, como um fator de risco para um evento isquêmico ou não. É recomendado que façam um rastreio com o Doppler transcraniano dos pacientes que têm a doença falciforme entre 12 e 16 anos, para avaliação dessa velocidade de fluxo. E é classificado, de acordo com a velocidade, em risco elevado, intermediário e baixo. É basicamente associado a centímetros por segundo, quando tem acima de 200 centímetros por segundo é um alto risco, entre 170 e 200 é um risco intermediário, abaixo de 170 é um risco baixo. E cada um desses riscos, o estudo ele coloca como uma porcentagem do paciente evoluir com um stroke. O paciente que tem uma velocidade mais baixa, abaixo de 170, no estudo ele avaliou, fez uma avaliação com 64 meses. 2% desses pacientes evoluíram com stroke sintomático ou não. O paciente que tem esse risco intermediário foi 7%. E o paciente com risco elevado foi 40%, evoluiu com stroke em 64 meses. Então, acaba sendo uma ferramenta muito relevante do Doppler transcraniano nesses pacientes. E, de acordo com essa estratificação clínica, a gente vai ter algumas intervenções. Seria transfusão, no paciente que tem contraindicação à transfusão, o próprio transplante da medula óssea ou a introdução de hidroxureia para esse paciente. E tem uma medicação para isso também, não fala aí? Como uma recomendação. Não. Tem um quelante. Um quelante de ferro, né? Academia falciforme e um quelante de ferro. Não está, pelo menos nesse documento, como uma recomendação para diminuição de risco. Eu estou usando esse documento que é de 2024, então tem esses 2 anos, talvez algumas coisas. Não, é muito mais. Referazirox. Né, da parte. Outras populações de risco são as síndromes genéticas isquêmicas, que existem várias, assim, não vou entrar em detalhes específicos, por Carasio, Milia hemorrágica hereditária, doença de Fabry, são doenças genéticas, algumas mitocondriais, algumas recessivas, algumas dominantes, que estão muito associadas com vasculopatias, encefalomalácias e com um aumento de risco. A maioria dessas não tem uma recomendação específica para intervenção pela American Stroke, mas essas 3 têm. O Carasio principalmente quando o paciente tem essa síndrome, a gente tem que fazer uma estratificação um pouco mais detalhada desse paciente, visando uma diminuição de risco, porque nos ensaios clínicos que o artigo traz, existe uma diminuição de risco desse paciente que tem uma serialização dessa estratificação um pouco mais, como posso dizer, mais detalhada. Na telangiectasia hemorrágica hereditária, ele deixa como uma recomendação razoável, não tem grande nível de evidência, o rastreio para uma formação arteriovenosa pulmonar desses pacientes, porque esse rastreio ia acabar favorecendo uma maior abordagem desse paciente relacionado à terapia multidisciplinar, com o pulmonologista e o próprio neurologista. E em relação à doença de Fabry, não existe ainda uma recomendação, temos estudos que avaliaram a efetividade de terapia de reposição enzimática desses pacientes, mas não teve benefício em relação à diminuição de stroke ou não. Então, ainda existe muito a ser acrescentado para essa população. Infelizmente, pouco ainda temos a fazer, além de controlar os demais fatores de risco. Abrir uma pena, né? Porque quando apareceu a terapia de reposição, eu muito entusiasmo. Prosseguindo, o paciente tem estenose de carótida assintomática, tá?
É interessante que o documento ele não recomenda fazer um rastreio populacional, porque o rastreio, na verdade, foi até proscrito devido a falsos positivos e intervenções desnecessárias para os pacientes. Então, não vamos rastrear carótida no paciente sem sintomas, mas quando o paciente, nós conseguimos esse achado incidental ou outro motivo, existe ainda uma análise em relação à intervenção com angioplastia ou uso de medicação para esses pacientes. O próprio documento ainda deixava um pouco incerto. E esse ano, no final do ano passado, saiu o estudo PRACTICE-2, bem recente, que ele já deixa mais recomendado para o paciente que tem uma estenose acima de 70% assintomática, a angioplastia, como benéfico, angioplastia mais o uso de fármaco de alta eficácia frente ao uso de fármaco anti-lipidiante de maneira isolada. Então, foi um estudo que acabou favorecendo o uso de uma intervenção um pouco mais avançada nesse paciente que tem uma oclusão assintomática acima de 70%. Esse assunto... Esse assunto, exatamente. Nós vamos voltar a discutir isso com vocês. Sim. Eu tenho ideia, talvez eu coloque esse assunto, eu raramente indico intervenção, vejo o tratamento cada vez mais superior. Cada vez que a gente detecta isso, observa isso e vê esses resultados. Então, a intervenção é bastante limitada e a própria terapia medicamentosa, né, atualmente de alta eficácia. Resultados muito bons. E quando você intervém, você cria problema. A gente está falando com AVC oculto. Quando você intervém, o cara sai bem, só que ele sai cheio de AVC oculto que vai complicar depois de um tempo. Né? Isso não entra nessas coisas. Então, a gente vai voltar a discutir isso várias vezes. Algo muito recente ainda está em elucidação. O CREST mostrou que a endartereia era melhor, a clínica é melhor, o adaptar a endartereia é melhor do que stent. O CREST mostrou que o stent é melhor. Pois é. Os dois têm viés aí no meio, né? Existe muita disputa entre nós, colânio, intervencionista, das empresas que fazem os festivais. Acho que é um campo grande que a gente tem que... Eu sou conservador e a gente observa muito. Outra coisa, quando fala em carótida, não se limite a falar granulocitose. Você tem que avaliar o conjunto, só que a gente discutiu hoje um pouquinho né? Avaliar o conjunto. Granulocitose tem muitos parâmetros. A característica da placa, os salimentos, tem velocidade, tem margem da placa, se ela é gordurosa, se ela é fibrosa, se ela é cálcica, tamanho da placa. Então, tudo isso tem que ser avaliado junto, porque muda radicalmente. O cara pode ter uma placa instável, perigosa, com esterose de 40%. É um tema que ainda carece de robustez assim, de evidência. Né, E cada vez mais. Você não pode comparar o que a gente faz hoje, o que a gente fazia 10 anos atrás, 5 anos atrás, ou 20 anos atrás. Quando surgiu essa ideia da estenose 70%, então, foram aqueles estudos antigos, do MAST, do LAST, né? Estudos que foram publicados em 1990, você tem mais de 30 anos. Né? É do que se usava estatísticas, tipo controle de pressão, né? Um monte de coisa. E agora, cada vez mais, a gente vai buscando campos avançados e vai vendo que esses resultados terapêuticos são feitos. Ninguém não sei cada vez mais. O vínculo da mais, por exemplo, a burguesa, por exemplo, os técnicos de drogas, com aparelho, moléculas que combatem o processo inflamatório, interleucina 1, 2. Vamos
verdade. Sim, sim. É bom. Nossa, o paciente é ótimo. O paciente é bom. Muito bom. Outra população de risco importante é pacientes acometidos com síndrome antifosfolípica, que engloba tanto eventos trombóticos ou complicações gestacionais dessa síndrome, estão associados a esses três anticorpos principais: anticoagulante lúpico, anticoagulipina, IgM-IgG e o antibeta-2 glicoproteína, que está no nosso protocolo de investigação do pronto-socorro, quando o paciente tem um AVC em jovem, sempre solicitando os anticorpos. E, de acordo com o perfil de soropositividade desse paciente, existe uma classificação entre muito alto risco baixo risco. Se o paciente ele tem esses três anticorpos positivos, ou se tem altos títulos, principalmente do anticoagulante lúpico, ele já tem uma forma de alto risco. Isso acaba influenciando em relação à terapêutica proposta para esse paciente. As recomendações da American Stroke no paciente com alto risco, a gente já introduz a hélice. Se o paciente ele é alto risco e tem trombose venosa periférica, é indicado não a essa, mas sim a varfarina. A varfarina, ainda com melhor evidência, não é indicado o DOACs nesse caso. Paciente com síndrome de antifosfolípica, mais uma trombose venosa. Se o paciente for baixo risco e tiver lúpus como diagnóstico, e aí existe uma recomendação de considerar a introdução do AS. E o paciente também com forma obstétrica, com perdas fetais e tem positividade dos anticorpos antifosfolípicos também, se considera o AS, não tendo um consenso claro ainda. Mas o principal é alto risco, já introduzimos o AS. Outra população de risco é o paciente com migrânia, com ou sem aura, que é uma população muito prevalente mundial, cerca de 14% dos indivíduos, sendo muito mais prevalentes em mulheres. E existe uma evidência muito maior da associação da migrânia com o evento isquêmico do que hemorrágico. Ainda não se sabe muito bem a fisiopatogenia da associação, porque a migrânia influencia e aumenta o risco de AVC, algo ainda em investigação. E também o próprio evento da migrânia é associado com um maior risco de forame oval patente também. A recomendação da American Stroke, basicamente, é fazer uma quantificação de risco cardiovascular de todos os pacientes e não usar estrógeno em anticoncepção, que é aquela recomendação bem clássica que já sabemos da associação do paciente com migrânia e o de estrógeno com aumento de risco cardiovascular da AVC. Também é um pouco difícil, né? Porque migrânia não é tão grave, então, Sim. você sabe que é um fator de risco, mas ele é pensa te agregar esse conceito? Assim, isso já foi. eu acho que vale estudos. Vale estudos. Atualmente não é indicado, né? Porque você, de um lado, você melhora os trombóticos, aumenta o risco hemorrágico. E você não tem certeza se melhora, sem descanso, retorno ao embolismo, ou vai ficar. Se for, vai ficar. É bem difícil de ver, é muito pequeno, simplificando. Mas é uma dá muita. Requer cuidado. Agora, com certeza, prevenção da enxaqueca. Você vendo prevenção da enxaqueca, você já reduz isso, porque não tem. O problema dele. Aí é a crise, né? Crise de enxaqueca. Se ele não tiver crise de enxaqueca, o risco já pega mais. A população de risco são os pacientes com apneia obstrutiva do sono, bem prevalente, 30% dos homens de meia idade. A patologia está associada com o aumento da hipertensão no período noturno também, com uma hipoperfusão crônica que esses pacientes acabam evoluindo. E esse estudo, ele comparou pacientes com apneia obstrutiva
e com o uso de CPAP. E foi demonstrado que o CPAP diminuiu o risco de longo prazo para eventos isquêmicos. Então, é considerada uma recomendação razoável, não ainda em evolução, mas com indicadores positivos, como um mecanismo de proteção para esses pacientes. O parto puerpério também é uma população de risco por N fatores, assim, alterações hemodinâmicas, remodelação cardíaca. Então, não existe uma recomendação específica para pacientes gestantes, mas é uma população de risco muito relevante. Então, também é uma população que nós temos que avaliar todo o risco cardiovascular, fazer uma pesquisa importante, principalmente para doenças hipertensivas associadas à gestação, justamente devido ao aumento de risco isquêmico desses pacientes. E também o documento ele coloca algumas outras populações, pacientes no pós-infarto. Existe um maior risco também para evento isquêmico. Oi? Sim. E existe até uma recomendação desse paciente no pós-infarto, pela American Stroke, de fazer colchicina, 0,5 miligramas por 30 dias, no pós-infarto, com uma profilaxia para AVC. Coloca isso. Tratamento da pericardite, né? A colchicina é um inflamatório, você não baixa a dose. Isso, 0,5. Nos últimos estudos, não mostraram bem. Eu vi que o ano passado, no ESOP, a Bíblia extrai foi um pouco de China. Não mostraram. Dentro de estar correndo, Arquimedes, que eu não quis participar dos convidados, mas tinha alguns astronautas lá que não sei quem não vão participar. Mas a ideia é legal. Com anti-inflamatório, adjuvante aos outros. Isso de você usar no infarto, não sei se eles estão usando os cardiologistas. Não foi. Não, precisão de AVC. Então, o cara tem um infarto, né, não vai ser visto por nós. Vai ser visto só pelo cardio, né? E o cardio entraria na China. Do pós-infarto. O documento de 2024 ele coloca como uma recomendação, mas realmente Fraca. recomendação fraca. Eu acho que o colchicina é interessante. Eu não posso, ou infelizmente, história da Sim. Para embasar mais também, né? Endometriose também existe uma relação com o aumento de risco. Então, algo para a gente questionar também a paciente e adicionar também na nossa avaliação como neurologista. E o paciente com doença periodontal também, principalmente pelo risco de endocardite e outras doenças associadas. Essa é a recomendação da American Stroke, mas recomendar a higiene oral para esse paciente seria uma outra conduta adicional, mas acaba sendo algo relevante para a gente avaliar o paciente no pronto-socorro e no nosso dia a dia também. Então, juntando tudo, o documento também coloca que vão ser vários fatores que vão influenciar para esse aumento de risco, tanto fatores socioeconômicos, fatores genéticos, fatores possivelmente modificáveis, como o estilo de vida. Então, existem vários níveis para serem influenciados, tanto a nível direto com o médico, a nível institucional e a nível populacional, para diminuir esse risco de maneira sistêmica. É isso. Legal, esse assunto é importantíssimo. Aparentemente simples, mas muda o curso. Aqui, pelas características que a gente tem, nós só tratamos de prevenção secundária. Né? Então, a gente vai atrás do risco do paciente que já teve. Sim. Onde isso tem que ser obrigatoriamente muito mais abrangente. Na prevenção primária, sei lá, vai ver fator de risco e traz.
Pensa no Feijinho, você deve ter o nome Feijinho, né? Feijinho, não me recordo. O Feijinho é neuroepidemiologista, trabalha muito com neuroepidemiologia vascular. Ele trabalha na Nova Zelândia. E é parceiro aqui do Brasil, da sociedade, ele vem bastante para cá. E tem estudos grandes. E um dos estudos é muito bacana, que ele mostra que 80% ou 90% das AVCs inclui 6 fatores de risco. Se você tratar esses fatores de risco, vários, que são os primeiros que você falou, né? A gente reduz bastante a chance de ter planetão. Legal.